Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos iniciar aqui mais um dia das nossas atividades. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã. Uma proposta de muito conhecimento, muito conteúdo. Obrigado por participar de nossas ações. Sou Alexandre Romeira, sócio fundador da H2AI, head financeiro da associação. E assim como meus colegas, temos uma missão incrível: fazer com que as novas tecnologias, entre elas inteligência artificial, para fazer a diferença na nossa vida e negócios. Tudo isso só é possível graças a empresas incríveis. Quero agradecer a IBM por nos apoiar nessa iniciativa. Bom, somos a H2AI. Mais que um hub de inovação, nossa missão é unir pessoas e empresas em torno da temática de tecnologia que acreditamos. A inteligência artificial é o motor de uma nova economia. E nós não podemos ficar para trás. Precisamos fazer esse movimento, precisamos fazer essa roda girar. Esse movimento só faz sentido se tê-los conosco. Então, nós convidamos, ajude-nos a transformar nossa sociedade através de conhecimentos, através de iniciativas, através de conexões. Esse é o nosso propósito, esse é o propósito da H2AI. E eu convido vocês para conhecerem um pouco mais de nossas atividades a partir do nosso portal i2ai.org. Fazemos esse convite para juntar-se a nós também. Lá nós temos comitês temáticos, temos uma série de iniciativas e uma série de eventos como esse que nós estamos organizando. E dentro das muitas ações que a H2AI tem feito, ela tem uma forte vertente em conhecimentos e eventos. Em 2020 já fizemos muita coisa e ainda faremos muito mais. Não perca! Agora em nossa jornada, passando pela AI Week, nesse desafio aos especialistas da IBM, que está sendo muito legal, eu acho que o conteúdo está sendo excelente, extraordinário. Nós temos agora no próximo mês um evento incrível que nós fazemos o nosso terceiro simpósio de IA em parceria com a USP. E pela primeira vez no modelo remoto. Nós estamos sendo obrigados a nos reinventar. Então a gente está criando esses novos modelos e também acreditamos que é uma oportunidade também de atingir mais pessoas. E já que não podemos ter a grande participação massiva que sempre tivemos nas últimas duas edições, acreditamos que nós vamos também fazer um grande movimento em 2 dias de muito conteúdo e especialistas. Não perca, vai ser bem legal. E também a nossa segunda maratona. Quem assistiu a primeira maratona já viu quanto conteúdo legal. Agora nós vamos fazer a segunda maratona em terras portuguesas. Aguardem que vem muita coisa especial por aí, além de outros eventos ao longo do ano que nós vamos estar falando. Então acompanhe nossas atividades na nossa página e nossas redes. Dando ênfase, né, só enfatizando nosso compromisso de junho para você marcar na sua agenda, dia 17 e 18 de junho, entre 8h30 e 13 horas, já temos esse encontro marcado. Nos ajude a engrandecer ainda mais esse evento com surpresas e muito conteúdo. Acreditem, tragam suas empresas, apoiem essa iniciativa, tem muito resultado aí e muito conteúdo legal para a gente compartilhar. E é isso, pessoal. Cursos. Cursos temos bastante coisa acontecendo, né? Você empreendedor, startup, profissional do futuro, ter a sua ideia apresentada de forma impactante é o caminho para muitas coisas para ser percebido. Então, essas e outras dicas de ouro, nosso head de educação, o professor Tiago Moura, vai estar no dia 10/6 falando. Aqui está o QR Code que vocês podem fotografar a partir do smartphone de vocês com o endereço para conhecer essa iniciativa nossa, mais essa iniciativa da H2AI. E temos mais duas coisas, mais 2 cursos com o professor Alexandre Del Rey. Alexandre Del Rey dá um show de conteúdo, ele dá um show de inspiração. E quem já conhece um pouco da didática e da temática que ele aborda sabe o quanto diferença que ele consegue fazer para os profissionais. Então nós temos Introdução à Inteligência Artificial aplicada aos negócios, um curso de 4 dias entre 22 e 25 de junho, com conteúdo muito inspirador para inspirar executivos, inspirar pessoas de negócio, como que essa tal inteligência artificial está transformando e vai modificar o seu negócio. E no dia 15 de julho, uma nova edição do nosso workshop de transformação digital. Fizemos uma primeira turma e foi um grande sucesso. Nós gostamos. E agora vamos repetir a dose. Então, não percam. É isso aí, pessoal. Mas agora chegou a hora de desafiar especialistas, né? Nosso especialista do dia é Fábio Lima, do time de Data e AI Technical Sales, falando de um tema que tem muito assunto
Tem bastante coisa e um dos maiores desafios dos nossos negócios, né, abordar a temática de inteligência artificial na previsão financeira e gestão. Convido a todos que façam suas perguntas a partir do quadro Perguntas e Respostas, onde todo mundo vai poder ver e marcando a opção para ser vista também por todos os painelistas e participantes, onde todo mundo vai poder dar um like, priorizar as suas perguntas. Ao final da apresentação do Fábio, nós vamos estar respondendo algumas perguntas aqui dentro do nosso tempo proposto e as que não forem respondidas vão ser respondidas posteriormente. Fábio, é isso aí. O conteúdo é seu. Deixa eu liberar aqui minha tela. Teu microfone está mudo, Fábio. Por favor, só desmutar. Coisas que acontecem, né? Fica tranquilo. Vamos lá. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Agradecer, é sempre bom poder estar aqui com vocês nessa semana que foi desafiadora, vamos dizer assim, trazendo assuntos super quentes e fresquinhos aqui, que ajudam no que a gente está vendo acontecer, o que a gente está passando agora. Também quero agradecer a todos que já estão aqui conectados, participando com a gente no meio do feriadão, aproveitando aqui para discutir um pouquinho e aprender um pouco mais sobre inteligência artificial. Um breve assunto, né, uma coisa bem rápida que eu queria só falar, assim, eu tenho 20 anos na área de tecnologia, esses 20 anos foram focados na parte de analytics. E quando eu recebi o convite e vi esse tema, né, de IA na previsão financeira e na gestão de demanda, né, a curto, médio e longo prazo, eu parei e fiquei pensando um pouquinho o que eu posso falar nesse tema, e na verdade eu acabei vendo que a gente consegue abordar um leque inteiro do que eu falo que é analytics, né? Quando a gente olha para a palavra analytics, hoje ela é uma palavra que traz muita coisa dentro dela. E a gente vai conseguir abordar toda ela olhando só para esse tema, e eu fiquei bem empolgado com isso. Então, quando a gente pensa num analytics, né, a jornada de analytics, a gente começa sempre com planejamento, que é o primeiro passo de uma jornada, né, que é a primeira coisa que a gente também está olhando aqui. A gente está falando de IA na ajuda no planejamento, mas a gente tem que pensar como é que está o planejamento hoje. E é um desafio que acho que muitas empresas estão passando hoje quando olham para o planejamento, quando é pega de surpresa com a mudança drástica no cenário de mercado, e como é que elas conseguem rapidamente tentar entender o que está acontecendo, criar novos cenários, fazer esses ajustes e colocar a empresa de novo no eixo. Então, esse é o primeiro ponto de partida aqui, que até antes mesmo de chegar no IA, a gente vai falar um pouquinho do planejamento. Mas ter o planejamento, você vem para a segunda parte, eu quero analisar esses dados. Eu tenho que ver o quanto que eu estou conseguindo cumprir com esse meu planejamento, né? Eu estou realmente mantendo as minhas metas, cumprindo as minhas metas, quantos ajustes eu tenho que fazer, e isso acontece constantemente. Quando a gente começa a olhar, por exemplo, o rolling forecast, que a gente chama, né? Então, eu planejo o ano inteiro, mas a cada 2 meses, às vezes até um mês, eu tenho que fazer reajustes, porque eu vejo que não estou conseguindo ou manter a minha meta, ou eu ultrapassei, então eu vou ajustando, e isso é feito com base nas análises. Essa análise que é feita, e é importantíssima a gente falar dessa questão da análise. Aí sim a gente chega na camada do preditivo, que é onde a gente vai tentar dar um pouco mais de ênfase, né? Como o preditivo vai ajudar tudo isso. Então, é onde eu começo a usar técnicas de modelagem para poder ter o meu forecast mais assertivo, como é que eu conheço melhor o meu cliente para poder planejar e fazer um preditivo melhor da minha demanda e por aí vai. E um último ponto é o prescritivo. Eu acho que uma das coisas que, com tudo que a gente está aprendendo, esse prescritivo vai acabar ficando ainda mais forte, tanto quanto o IA. E aí eu também quero mostrar, porque além de eu saber o preditivo, né, saber o que vai acontecer, eu tenho que saber como eu vou me preparar e como eu vou melhorar isso, né, o plano de ação que eu vou montar para resolver isso. E aí sim a gente consegue ter o ciclo inteiro de analytics. Então por isso que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para esse assunto especificamente, pelo fato de a gente conseguir abordar o que eu chamo de o ciclo inteiro de analytics aqui num único tema. Bom, planejamento. Quando a gente fala de planejamento, né, o que a gente costuma ver muito é que os planos, né, muitas empresas hoje elas ainda estão com esse planejamento totalmente desconectado, né? Então a gente tem aqui pesquisas que são feitas constantemente, e essa aqui é uma pesquisa recente de outubro de 2019, ou seja, bem perto, lá da Ventana Research,
E ela mostra, né, que 58% das médias e grandes empresas ainda usam planilha para gerenciar o seu processo de planejamento. Então, assim, nada contra a planilha, mas ela traz alguns desafios. Acaba ficando as coisas desconectadas, você acaba tendo cada departamento, muitas vezes, cuidando do seu planejamento, aí você não tem a visão do todo. Quando tem que juntar o todo, acaba fazendo muita link entre essas planilhas, e aí esses links, às vezes, podem quebrar no meio do caminho, aí você começa a olhar para aquele dado que não está 100% certo, demora para tomar a decisão. Então, esse é o tipo de coisa que traz um desafio maior para as empresas, mesmo que estão fazendo um planejamento aí em planilha, né? É a questão da tomada de decisão e da velocidade que eu consigo alterar as coisas para mudar essa decisão. E a gente sabe, né, que o fato da comunicação, né, sem comunicação efetiva, né, se eu não conseguir alinhar todos os departamentos, eu não consigo fazer a empresa ir para o caminho que eu quero. Né? E tudo isso se liga. O fato do CEO virar e falar, olha, a gente vai aumentar nossas vendas e eu quero aumentar em X%. Isso impacta a empresa inteira. Vai impactar o meu time de marketing, que vai ter que fazer campanha para poder vender mais, vai ter que impactar o financeiro, que vai investir mais, provavelmente, com uma série de coisas que vai precisar para alcançar aquela meta. Mexe com o meu RH, porque vou provavelmente ter que aumentar a quantidade de funcionários, mexe com tudo, né? Compras, tudo vai sendo afetado conforme uma única decisão. Né? Então, isso é importante que eles estejam totalmente alinhados, e eu tenha uma forma de que, uma vez que eu mudar uma decisão que seja, né, um valor que mude no meu planejamento, ele tem que ser representado para todo mundo tem que estar vendo essa informação e praticamente em tempo real. Então, essas decisões, quando estão coordenadas, né, acaba levando a um maior desempenho comercial, né, e aí você tem um melhor resultado. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. O planejamento hoje, só o fato do que a gente está vendo acontecer, né, todas as empresas hoje tendo lá uma preocupação enorme, como que ficou meu fluxo de caixa, né? Como que eu consigo pagar, até quando eu vou conseguir pagar meus funcionários, né? Minha receita caiu bruscamente, algumas lojas estão tendo que ficar fechadas, né? Imagina aquela loja que está dentro de um shopping, né? A única forma de vender, né, agora é via internet, e nem sempre ela tem esse site ainda, às vezes nem pode ter, mas como que ela vai manter essa empresa funcionando? Como que eu vou pagar meus funcionários? Manter todos os compromissos que eu já tenho assumido, né? Então, se eu não tiver tudo isso alinhado numa forma fácil de fazer, é complicado. E aqui a gente mostra, né? Quando a gente está olhando para vendas, qual que é a previsão de venda, planejamento do meu território, cotas, né? Planejamento de capacidade de vendas. O mesmo RH, quando eu estou pensando, quero aumentar minhas vendas, não necessariamente só dando desconto, às vezes eu tenho que ter mais gente trabalhando, mais um time forte de trabalho ali, aumentar período na hora de desenvolver algum produto novo. Então, tudo isso tem que estar ligado, e é por isso que a gente fala que uma das coisas mais importantes é ter esse planejamento integrado. Tá? E a gente vai chegar exatamente ali questão de planejamento de demanda, né? Então, é onde a gente vai cobrir bastante a parte do IA, né? Bom, alguns pontos que a gente tem que ter em mente, né? Aqui eu trouxe algumas telinhas, né? Mas eu vou passar bem rápido por elas. É que algumas coisas, quando a gente está falando de planejamento, a gente tem que ser rápido para conseguir fazer as coisas, né? O IBM Planning Analytics, né? Esse que eu estou mostrando aqui, ele traz essa flexibilidade e essa agilidade, né? Ele tem uma tecnologia totalmente diferente, que ele trabalha totalmente em memória, ele consegue, eu não preciso adaptar a empresa para ter a seguir o fluxo de planejamento da ferramenta. A ferramenta, na verdade, faz e é criada de acordo com o fluxo da própria empresa, e isso vai trazer uma grande facilidade e flexibilidade para todo mundo na hora que estiver criando seu planejamento. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter. Então, eu posso fazer tanto um planejamento top-down, põe um valor lá em cima de quanto eu quero aumentar, e esse valor faz o split, que a gente chama, né? Faz a distribuição proporcionalmente para todas as áreas embaixo, ou o inverso, as áreas vão fazendo o seu planejamento e eu vou fazendo o que a gente chama de agrupando essas informações até chegar na visão do todo, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que ainda é mais importante do que isso, é você ter uma ferramenta que te traga flexibilidade de criar cenários, de criar o what if análises que a gente chama, né? Ou seja, quantos cenários eu vou montar?
E aqui eu acho até que vale fazer uma pequena brincadeira, né? Mas até mesmo as pessoas que já usam, né, as empresas que estão usando isso, pelo que estão passando agora, nunca estavam preparadas. É muito comum você ver as empresas criarem modelos, né, de planejamento, onde eu crio meu planejamento pensando num cenário otimista, né, tudo vai melhorar. Num cenário pessimista, as coisas não vão ser muito boas, né, talvez não alguma lei não vai ser aprovada, o mercado não vai ter uma recessão, alguma coisa nesse sentido, mas você vai criando alguns cenários diferentes. E eu acho que, sendo bem sincero, nenhuma empresa estava prevendo um cenário de caos total como a gente está passando agora. Então, alguém pode até perguntar, então quer dizer que a ferramenta de planejamento então não ajudou? Não, ajuda. Por quê? Porque você consegue automaticamente, né, de forma muito rápida, criar um novo cenário, alterar essas variáveis, colocar o que está acontecendo ali, caiu minha produção, caiu minha venda em 60%, quanto que isso vai impactar, como é que fica meu fluxo, como que eu vou fazer para me manter nesse período de recessão, vamos dizer assim, né? Então, é isso que vai trazer não só flexibilidade para você comparar esses cenários para te ajudar a tomar uma melhor decisão, e como também, num momento de crise, testar cenários novos e fazer as alterações e os ajustes necessários para continuar funcionando e cumprindo todos os compromissos que você já tem, né? Esse, então, é o primeiro ponto que eu acho que é fundamental para as empresas. Mesmo antes de falar de IA, já está com isso organizado. Aqui, nesse caso, quando a gente começa a falar aqui dos cenários, é onde a parte de inteligência artificial vai te ajudar. Eu não preciso mais simplesmente ter os cenários onde cada um está criando de acordo com o feeling que ele tem, né? A gente sabe que tem muitas empresas hoje que alguns funcionários têm bastante tempo de casa e conseguem ter essas feelings, né, de quanto que eu vou conseguir vender, como que vai estar a minha produção, muito bem, né? São as pessoas que a gente chama, são os gurus daquela empresa, né? Mas aí que a inteligência artificial vai poder ajudar, ela vai poder olhar para os dados históricos de tudo o que aconteceu nos últimos anos e aí automaticamente gerar um cenário que foi inteligência artificial e você compara com aquele guru que está criando o cenário e você decide qual que é melhor, né? Vai ajustando de acordo com a necessidade. Então, essa é onde a gente vai chegar lá no for falar do IA. Bom, passando do planejamento, a gente vai para a camada de análise, né? Então, tá bom, fiz o meu planejamento, eu preciso acompanhar isso. E aí, aqui é importante que a gente tenha soluções que sejam realmente integradas com o seu planejamento, que te tragam uma única versão dos dados, né? Então, quando a gente começa a olhar, né, a gente sabe que a gente fala de BI, por exemplo, sei lá, desde 98, né? Na verdade, não chamava BI, mas a gente já falava desses termos desde essa época. E até hoje tem muita empresa que sofre com isso, né? Porque também os dados estão espalhados, não tem uma única versão dos dados, é complicado de criar relatórios às vezes. Então é importante você ter uma ferramenta que seja self-service, né? Ou seja, crie a visualização que eu precise e traga o dado no mais rápido possível, né? No tempo real, que a gente chama. Qualquer alteração que seja feita no planejamento seja refletida aqui no mesmo instante. E é isso que acontece. Então isso aqui é fundamental a gente ter essa camada de análise. Aqui a gente pode até também abrir um parênteses, né? Acho que 10 dias atrás a gente passou por uma situação bem inusitada, vamos dizer assim, que no fundo as empresas passam por isso constantemente. Mas assim, não, a gente nunca viu isso num nível do país inteiro, né? Mas acho que há 10 dias atrás alguém fez um relatório, fez lá uma análise, pegou os dados do portal da transparência e aí acabou chegando à conclusão que, comparando o ano passado com o mesmo período desse ano, o ano passado morreu mais gente do que agora, e aí, poxa, tá vendo? O Covid não faz tanto mal assim. Aí no dia seguinte aparece uma outra reportagem corrigindo, né, falando até que chegava a ser uma notícia fake, mas na verdade, quando você lia a notícia, não é que é o caso ela ser fake, mas foi a questão de como eu usei os dados e da onde eu peguei os dados que não era realmente correto. Então, chegou-se à conclusão lá, o portal da transparência tem um delay de 14 dias para atualizar a informação, então eu estou comparando períodos que não são realmente iguais. Você pegou uma coluna, né, uma das informações que você está usando, ela já desconsidera algumas mortes que não faz sentido você desconsiderar, então você tem que levar em consideração. Então, assim, essa questão de não saber que dado eu estou usando ficou muito escancarado, e acontece muitas vezes, né? Se você tem, principalmente quando está lá
cada um com o seu dado, trabalhando em silos, chega na reunião, os números não batem, e a gente fica lá discutindo, ó, em vez de discutir o que a gente vai fazer, a gente fica discutindo qual que é o número correto. Então, isso acontece ainda com muita frequência. E é por isso que é importante a gente ter a única visão da verdade, né, como a gente costuma dizer, num único lugar para acessar. E além de ter essa camada, né, de visualização, um ponto que o Planning Analytics, né, a solução da IBM traz, que é muita vantagem também, é o fato de trabalhar integrado com Microsoft Excel. Né? Por que isso é uma vantagem? Quando a gente olha para o pessoal financeiro e o pessoal que faz planejamento já, a gente sabe que mais de 58% ainda usa Excel. Então, por que usa Excel? Porque é um ambiente fácil de usar, ele é intuitivo, tem muitas coisas ali que as pessoas aprenderam e gostam de usar. Então, quando você também fala para essas pessoas, fala, olha, sai do Excel e vai para uma nova ferramenta, você tem uma quebra de paradigma que muitas vezes é difícil da pessoa aceitar. Então, em vez de ficar brigando com isso, não, usa o Excel. Continua usando o Excel, o ambiente que você já gosta, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim, isso vai trazer um benefício para a empresa como um todo, né? Para a corporação toda. Porque os dados, na verdade, eles não estão dentro do Excel. O dado está guardado dentro do motor do planejamento. Toda vez que eu acesso o Excel, ele lê a informação de lá. Se eu alterei um dado, ele guarda essa informação de novo lá no meu repositório, né? Onde está o meu planejamento. Então, os dados não estão dentro da planilha. Né? Isso que é a grande vantagem. Eu continuo trabalhando exatamente com a mesma planilha, mas toda alteração e todo log que é feito está guardado lá no servidor do planejamento. Então, isso traz uma facilidade muito grande na questão da implementação e trocar o meu fluxo de planejamento. Né? Essa é uma grande vantagem. Muito bem, chegamos no preditivo, a parte do IA. Né? Então, quando a gente vai pensar no IA, como o IA vai poder ajudar na questão do planejamento, né? E principalmente na demanda também. Bom, primeiro a gente tem que pensar que hoje, quando a gente fala de IA, a gente tem uma evolução muito grande acontecendo exatamente nessa área. Né? Então, a gente tem visto muita coisa nova aparecer, as linguagens do open source, né, ficaram super populares e super fortes, e cada vez mais vão continuar assim, porque a gente vê as pessoas sendo capacitadas nessas linguagens. Mas mesmo assim, a gente não pode esquecer que provavelmente o pessoal que trabalha com planejamento não necessariamente sabe uma linguagem de programação. Né? Então, eu também preciso ter formas de criar um modelo que não seja usando uma linguagem de programação, mas com uma interface gráfica. E ter tudo isso num único ambiente que é o desafio. Então, a IBM trouxe, na verdade, que a gente chama dessa plataforma, né, onde a gente tem o Watson Studio e o Machine Learning para possibilitar, então, essa primeira questão de, indiferente do perfil que o usuário tenha, né, seja ele um desenvolvedor que gosta de mexer com uma linguagem de programação, como Python, por exemplo, ou não tem esse conhecimento e prefere usar uma linguagem totalmente visual, ou seja, não uso nenhuma linha de código, está tudo no mesmo lugar. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, com isso, na verdade, o que a gente começa a ver, né? Você, indiferente da forma como você decida criar o seu modelo, você tem que ter essas formas de passar a ser mais assertivo. E é isso que vai te ajudar nesse momento, né? Então, olhar meu dado histórico para fazer uma predição de demanda melhor, ser mais assertivo nessa minha demanda. E é muito provável, quando a gente começa a pensar agora em curto, médio e longo prazo, a gente está passando por um momento de muita incerteza. Né? A gente fala muito agora, por exemplo, do novo normal. Né? Tudo vai mudar. Na hora que passar essa crise, as pessoas vão ter quase que evoluído, vamos dizer assim, vão parar de gastar, vão consumir menos, vão ser mais seletivos com o que consome. Quando a gente olha para o lado humano, dessa forma que a gente está falando, eu ainda tenho muita dúvida, sendo bem sincero, né? A gente pode olhar para o que tem acontecido já recentemente. Né? Na semana passada, por exemplo, a França saiu lá do lockdown delas, que eles ficaram 50 dias fechados, abriu exatamente no dia 11/5, e aí o que aconteceu? Todas as lojas de roupas no shopping tinham fila de pessoas tentando entrar para comprar roupa. Então, assim, será que realmente vai mudar essa questão do consumo das pessoas? Talvez nem tanto, né? E mesmo aqui a gente conversa com os amigos, todo mundo fala, não vejo a hora que passa para poder sair de novo e sair para ir num bar com meus amigos, ir no shopping. Até meu filho de 5 anos falou, pai, eu queria ir no Outback. Então, assim, eu não sei até quando a gente vai realmente mudar do ponto de vista das pessoas. E eu já dei o exemplo da França, mas não é só na França, né? Isso também está acontecendo na Tunísia e no Líbano. E lá em Xangai também, a própria Disney. A Disney ficou 4 meses fechado, decidiu reabrir.
com 30% da capacidade só, mas em questão de horas tinha vendido todos os ingressos. Então, essa questão de consumo do lado do ser humano, eu ainda tenho dúvidas. Por outro lado, quando a gente olha para a empresa, sim, eu acho que vai mudar muito, né? Então, a questão de trabalhar home office, né? Todo mundo está vendo que até as empresas que tinham algumas restrições não tiveram que passar por cima dessas barreiras, se adaptar, disponibilizar as máquinas, criar o ambiente, está todo mundo trabalhando de casa e muitas empresas, graças a Deus, estão conseguindo entregar, né, os seus compromissos, continuar trabalhando quase como se nada tivesse acontecendo, e isso é fundamental, né? Então, esse foi o primeiro passo que vai ser uma quebra de barreira para as empresas, né? Então, a forma como a gente trabalha e vê o trabalho vai mudar, a questão de olhar para a tecnologia, né? Eu acho que isso também vai ser uma questão que as empresas, as que já investiam, vão continuar investindo, e as que não investiam vão começar a investir cada vez mais, porque é na tecnologia que você consegue ter esse alicerce para enfrentar esses momentos turbulentos, né? Seja na hora que eu tenho que fazer um ajuste no meu planejamento, analisar meu fluxo de caixa e começar a ter cada vez mais pilares fortes de uso de inteligência artificial para ser mais assertivo na minha demanda, na previsão de demanda, do meu forecasting e até mesmo para conhecer os meus clientes. É bem provável que a gente tenha que agora, para pensar em curto, médio e longo prazo, eu tenha que olhar como que é o perfil do meu consumidor e como que ele vai ser afetado, como que ele se comporta em cada canal. E conforme eu for olhando isso, eu posso pegar esses dados e olhar também na criação do meu modelo de previsão de demanda, por exemplo. Então, esse vai ser a grande mudança que eu imagino que vai vir para ajudar muito nas empresas. E chegamos no último, o prescritivo. E por que eu quis trazer o prescritivo? O prescritivo é aquele quando a gente, na verdade, ele é diferente do modelo preditivo, né? Eu não estou tentando predizer, mas eu estou prescrevendo como que eu vou fazer. Então, normalmente eu tenho, na verdade, o meu objetivo de negócio, eu tenho as restrições, e aí vou sair, o que ele vai fazer é achar a melhor decisão, o melhor plano, o melhor cronograma. Aonde que eu acho que isso aqui vai fazer uma grande mudança, né? Olhando para o cenário que a gente está passando agora. Eu ouvi isso numa outra palestra e fiquei pensando e faz muito sentido mesmo, né? Pensa em supply chain, né? As empresas hoje, todas elas, acho que tinham um supply chain muito bem desenhado, azeitado, como a gente costuma dizer, né? E funcionando muito bem. Com o que aconteceu, essas empresas perceberam que elas não têm plano de backup, né? Diferente de uma empresa de TI, a gente tem backup para tudo, se uma coisa acontecer, a gente já tem uma outra máquina que assume aquela posição. O supply chain não tem. Então, a gente passou a ver empresas que tinham uma linha de produção que tiveram que diminuir a sua produção e às vezes até chegar a parar porque está dependendo de uma matéria-prima que vem lá de um outro país, normalmente da China, e aí a China, com esse tudo que está sendo afetado, tem menos navio circulando, tem menos avião circulando, então você acabou encarando um problema, mesmo tendo o supply chain muito bem desenhado. Então, essa é uma outra mudança que eu acho que a gente vai passar e as empresas vão começar a olhar, é de ter no supply chain bem desenhado, mas além disso também ter um plano de backup dele. Se eu tiver problema com um dos meus fornecedores, quem que é o meu segundo fornecedor ou o meu terceiro fornecedor que possa me suprir essa mercadoria, esse meu insumo, para eu não parar. E aí provavelmente eu vou separar, um vai ser na China, o outro vai ser no Brasil, o outro vai ser na Europa. E aí automaticamente o que vai acontecer é os prazos de entrega são diferentes, os preços são diferentes e muitas vezes a própria qualidade é diferente. Então, conforme você chega a um produto que tem uma qualidade um pouquinho diferente, seja melhor ou pior, a sua linha de produção talvez tenha que ser adaptada também para aceitar isso. Então, quando eu começo a pensar que eu tenho que mexer nos números, no meu planejamento, porque está mudando o meu custo, está mudando o tempo de entrega, eu tenho que levar em consideração. Se eu vou pedir um produto que vai demorar uma semana a mais para chegar, eu tenho que pedir uma semana antes para minha linha de produção não parar. E é aí que o prescritivo vai ajudar. Ele estando linkado tanto com o seu planejamento, para poder pegar essas informações e rodar essa prescrição, você vai sair com um cronograma mais assertivo, você vai sair com o que você tem que fazer de ajuste na sua linha de produção para não parar. Então, acho que isso vai também trazer um benefício enorme para as empresas que vão passar a olhar para isso e ter que fazer isso de uma velocidade muito mais rápida, como a gente está em visto agora. Então, por isso eu trouxe o prescritivo e acho que casa muito bem com tudo que a gente está vendo agora nesse cenário. E com isso, a gente passou, então,
por toda a volta aqui, né? Falamos do planejamento, que é onde a gente começa e tem um apelo muito grande para a gente está vendo agora, a analisar esses dados, a preditivo, como a gente vai poder trazer melhorias para toda essa jornada, e o prescritivo ajudando você a tomar decisões no dia a dia. E essa frase aqui eu acabei nem traduzindo porque eu achei que ela tem um impacto tão forte, que é o slogan do Planning Analytics, né? Você planejar para tudo e estar preparado para qualquer coisa, né? Então essa é o que a gente tem que, as empresas vão ter que estar olhando e estar pronta para os cenários, né? Então, por isso que eu deixei. Eu nem olhei meu tempo aqui, eu me empolgo sempre falando, mas vamos lá. Cheguei aqui nas perguntas. Fabião, muito legal, viu? Muito legal mesmo, viu? Tem aqui a pergunta já da Luciane, que ela colocou. Fábio, com relação ao seu exemplo da França, ou seja, a demanda que estava reprimida em função da pandemia, como corrigir o modelo de machine learning, pois os dados de treinamento teste do algoritmo foi baseado em uma realidade diferente? Bom, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, eu deixei aqui pronto para mostrar também a criação de um modelo, né? Eu vou aproveitar essa pergunta e mostrar o modelo. Aqui a tela do Watson Studio, né? Para quem ainda não conhece, vale a pena depois se cadastrar e conhecer. Se Eu você já puder deixei aberto. só compartilhar a tela, ela está pegando só do Eu PowerPoint, compartilhei só a janela. bem lembrado, compartilhar o desktop inteiro aqui fica mais fácil. Share. Apareceu agora? Perfeito. Muito bem, então essa aqui é a telinha do Watson Studio, que é onde a gente cria os modelos. E eu deixei aqui, já vem já aberto, né? Ele trabalha na questão de projetos, né? Onde eu tenho os dados e os modelos que eu vou criando. E eu deixei um aberto aqui, que é o do Modeler. Né? Essa interface, na verdade, é onde eu crio um modelo de forma visual. Então, desde a hora que eu estou acessando meus dados aqui, que são os dados de consumo, eu faço todo o tratamento que eu preciso, então eu falo lá qual que é o tipo da informação que eu tenho, se ela vai, onde que está o meu campo target, então se eu clicar aqui para abrir, eu vejo para que eu estou usando cada uma das informações, né? E eu vejo quem que eu quero descobrir aqui, que é o meu target. Fiz uma seleção aqui, porque esse dado, na verdade, tinha informação de todos os países, eu quero focar em um país especificamente, então eu estou olhando para um país. Tratei aqui a informação do período, né, do dado, então a data não estava com uma data correta, então isso acontece com frequência, né? A gente recebe o dado que não necessariamente vem como a gente espera, a gente tem que ter flexibilidade de fazer esses ajustes. E aí eu começo a olhar, então, se eu olhar aqui, eu vejo como é que estava a minha demanda, né? Essa questão que ela perguntou, né? A gente não estava com uma demanda presa, né? Na verdade, ficou aí quase que reprimida durante algumas semanas e, de repente, pum, se muda, né? Não é fácil de ajustar isso em modelo preditivo, sendo bem sincero, porque, basicamente, ele usa os dados históricos para aprender e, provavelmente, a gente passou há muito tempo atrás que a gente teve alguma coisa parecida com essa, quando a gente pensa nas crises lá de 1950, por exemplo. Então, é muito difícil. O que você consegue olhar, de repente, é por questão de sazonalidade, né? Então, você ter um período muito grande de não estar vendendo, criar cenários diferentes, ou trazer parâmetros diferentes, variáveis que você possa agrupar nesse seu modelo para trazer essa diferença e tentar ser mais assertivo. Mas olhando só para o dado histórico, realmente é muito difícil de pegar, né, quando você pega uma situação como essa, né? Esse aqui que eu acabei de rodar, né, que é a visualização, na verdade o que ele está me mostrando é como é que estavam as minhas vendas no dado histórico. Né? Então eu tenho aqui uma visualização lá desde 1970 até 2010, essa aqui era a minha venda. E aí o que é muito comum é você vai planejar o seu ano seguinte, você vai lá e coloca lá, vou continuar crescendo nesse mesmo ritmo, ou vou continuar tendo esse mesmo crescimento. E o que a gente fez aqui, na verdade, foi usando uma técnica de time series, né? Séries temporais, onde eu usei o Arima dentro dele, ele automaticamente testa para você o melhor cenário, o pior cenário e a predição dele. Eu até usei aqui um outro filtro para poder também separar e deixar os últimos 8 anos para comparar como que o modelo estava se comportando. E aqui no final, quando a gente vai olhar o que ele gerou, a gente consegue ter
essa ideia do cenário otimista, do pessimista, né, e o próprio cenário que é o que ele está indicando, né? Vou rodar aqui, pronto. Então eu tenho aqui, ó, a linha azul é aquela que a gente já tinha. Ele tem essa quebra porque eu separei, né, os últimos 8 anos para poder comparar como ele ficou. A linha que ele planejou, né, que ele fez de forecasting aqui preditivo, ela ficou um pouquinho acima do que foi realmente realizado, mas eu tenho aqui um cenário aqui otimista e um pessimista, né? Então eu começo a ter outras informações aqui, e como eu acabei de mostrar, né, eu simplesmente usando caixinhas que estão aqui disponíveis, as técnicas de modelagem estão aqui, para o tratamento de dado, então eu simplesmente arrasto, linko essas caixinhas e ele vai criando o código por trás e gera o modelo. Então era isso que eu queria mostrar também, acho que ajuda a mostrar a facilidade de criar e trazer esses dados, testar coisas novas, né? Legal. Fábio, você comentou na sua apresentação e me ficou uma questão aqui que eu anotei. O Watson Studio, ele suporta o fluxo SPSS legado, né? Eu sou obrigado a ter o SPSS para poder ter a minha visão integrada com o meu planejamento do Plane Analytics? Não, não é. Na verdade, eu deixei também um outro aqui já aberto, que foi feito usando o Python, né? O Python ele tem uma biblioteca chamada TM1Py. Essa biblioteca TM1Py, ela foi desenvolvida exatamente para acessar o nosso Plane Analytics. O Plane Analytics ele tem um motor dentro dele que é chamado TM1, né, que é o cubo onde estão todos os dados, e é isso que ele coloca na memória, é a engine dele. Então é aqui que eu consigo conectar então nesse meu TM1, né, que é o Planning Analytics, e fazer tanto a extração, tirar o meu dado de lá para poder fazer o meu forecast, como também devolver para lá. Então eu faço essa integração automática. E aí eu posso deixar até um botão habilitado dentro do próprio Planning para falar, cria um novo modelo, ele chama aqui, na verdade, esse notebook, executa todo o código e traz o dado de volta lá com o resultado preditivo, né? Então é uma coisa bem simples de configurar onde está o seu servidor, como é que você se conecta nele. Depois eu leio da onde que eu estou vendo meus dados, né? Ou seja, de que cubo eu estou vendo, de que view. Depois disso é só Python mesmo, que é aqui eu estou criando já exatamente o meu modelo de séries temporais, né? Bem parecido com o que a gente viu no outro, né? Na interface gráfica. E lá embaixo depois eu jogo de volta para dentro do meu cubo. Ele é bem simples de trabalhar. Show de bola. Eu tenho aqui 3 perguntas que eu vou juntar em uma, que elas têm relação, e depois eu vou deixar uma outra pergunta aqui para depois, que acho que é uma curiosidade de todo mundo, né? Tem uma questão que todo mundo aborda, que é principalmente qual que é o tempo necessário para eu ter modelos preditivos, e principalmente a Daniele fala que os modelos aplicados em startup, que tem um histórico curto de cerca de 1 ano, e vivíamos uma realidade totalmente diferente pré-Covid. E aí, juntando a pergunta do Fernando, como inserir o alto nível de incerteza existente nesses modelos? E, principalmente, o Rogério, qual que é a questão do treinamento dos modelos para a previsão de demanda não esbarra muito na questão da sazonalidade. Então, a gente tem curto prazo, sazonalidade e um intervalo de confiança cada vez menor, né, baseado nessa crise, né? Então, essas 3 perguntas aqui, eu acho que elas têm um match aqui. Sem dúvida, mas vamos tentar responder todas elas, né? Mas vamos lá. A questão do tempo de criar um modelo, aí vai muito da prática da pessoa, mas hoje, cada vez mais, a gente vê os modelos sendo criados de forma mais rápida, né? A gente tem até soluções aqui de auto AI que criam totalmente sozinho, fazendo desde a parte do feature engineer, né? Que eu vou mexer nos dados, fazendo a otimização dos parâmetros do modelo. E até mesmo se você ainda conhece muito e ainda fica desconfiado, não sei se esse auto-AI está fazendo exatamente como eu faria, né? Que as pessoas estão olhando para isso com bons olhos, porque ele te dá um pontapé inicial muito rápido, te dá um norte, né? Ele usou essa técnica, foi a técnica que ele achou que melhor apresentou um resultado, se adaptou aos seus dados. Então, eu vou olhar para essa técnica e vou fazer mais algum ajuste. Então, isso tem trazido um ganho de performance muito grande no momento de criar o modelo. Na questão do dado, né, principalmente para startup que tem um histórico ainda muito pequeno, o que a gente costuma fazer também é usando outras técnicas de modelagem, como
Monte Carlo, por exemplo, para gerar e simular novos dados. Então, eu posso não necessariamente trabalhar só com dado do meu histórico real, mas gerar uma série temporal passada e até com esse Monte Carlo gerar dados simulando situações diferentes. Né? Então, a gente não tinha, né, essa previsão desse caos que a gente está passando, mas a gente pode começar a pegar agora, criar cenários dessa forma, criar dados que simulem esse tipo de situação, e aí você colocar o seu modelo para treinar em cima desses dados que você gerou usando uma técnica como Monte Carlo. E qual que era a última mesmo? Na verdade, o período é sazonalidade. A sazonalidade. Quando a gente olha para as técnicas também, eu acho que eu tenho uma outra aqui que ele até olha, ele leva em consideração quando você está olhando, por exemplo, o modelo ARIMA, se você tem sazonalidade no seu modelo. Acho que é essa daqui. Ver se eu consigo abrir ela aqui, eu mostro. Mas aí o próprio modelo olha se tem sazonalidade, como que ele é tratado essa sazonalidade, e isso realmente acontece, né? Dependendo, às vezes eu não preciso ter a sazonalidade como a gente costuma lá do Natal, no Dia das Mães ou na Páscoa, né? A Páscoa tem um impacto gigante para a empresa de chocolate. É uma super sazonalidade. Mas quando você pensa, até às vezes semanas mais... Na própria semana você tem sazonalidade. Eu gosto de dar esse exemplo, mas eu trabalhei uma vez num projeto do McDonald's, né, e a gente olhava o fluxo, né, como que sai a demanda do consumo do lanche. E ele forma um M, o gráfico vai formando um M assim a cada semana. Parece que foi dali que saiu o nome do McDonald's, porque na sexta-feira começa a subir, aí tem um pico no domingo e volta para baixo. Segunda, terça e quarta, quinta vai mais baixo, aí sobe de novo, dá um pico na sexta, sábado diminui um pouco, domingo alto de novo. E aí vai formando esse M. Então tem uma sazonalidade, às vezes até dentro da própria semana. E nesse modelo aqui que eu deixei aberto, também está feito em Python, ele olha aqui, na verdade tem um gráfico aqui bem confuso no começo, mas depois ele vai olhar, por exemplo, aqui se você tem sazonalidade também. Ele mesmo analisa se você tem sazonalidade, e aí você tem lá como é que você vai olhar, né, qual que você vai escolher quando está testando os dados, né, para ver que tipo de técnica é melhor para você olhar quando tem sazonalidade ou não. Então, os modelos também já estão preparados para esse tipo de situação. Legal. E como que fica a questão da confiabilidade quando tem um volume pequeno? Bom, a gente sempre fala que quanto maior o volume de dados é melhor. E aí a gente tem até que fazer uma brincadeira, isso é relativo, né? Dependendo do que você está fazendo, vai chegar uma hora que a gente até chama de maldição da dimensionalidade, né? Que é conforme chega um ponto que eu começo a ter mais dado e dali para frente eu começo a piorar o meu modelo. Né? Então você tem que fazer os trabalhos que é para diminuir o que a gente chama lá da dimensão, né? As dimensões, da diminuição da dimensionalidade. A gente tem as técnicas lá, por exemplo, do PCA, né? Para diminuir essas dimensões, e a gente faz isso. Mas a questão do volume, né? Quando eu estou olhando para dados mesmo, né? Os registros históricos, aí sim é importante ter. De qualquer forma, a gente consegue ver hoje que com modelo sendo criado com 4.000 linhas é o suficiente, né? Desde que você consiga trabalhar esse dado direitinho, né? Então, normalmente, né, se eu estiver olhando para uma técnica de criar uma categoria, né? Então, automaticamente, eu estou trabalhando com uma técnica supervisionada. Aí, normalmente, você tem que quebrar esses dados, separando o que eu vou usar para treinar e o que eu vou usar para validar. Né? E aí, o que eu posso fazer? Em vez de separar 70-30, eu posso separar 80-20, ou às vezes 75-25, e aí separar a verdade em 4 pedaços de 25 e usar 3 para treinar e 1 para validar. Depois eu troco, inverto essa ordem, de forma que eu vou usar 100% dos meus dados para treinar e 100% para validar. Parece pouco, mas com isso você já ganhou 25% a mais de dados para treinar o modelo. Lógico que depois nas técnicas você vai ter que fazer a média dos resultados, tomar cuidado na hora que você está rodando isso. Mas o dado em si hoje, a gente tem formas de fazer com que mesmo um dado pequeno você consiga reaproveitar esse dado para poder treinar o seu modelo. Não, show de bola. Tem uma pergunta aqui que eu acho que tem tudo a ver e é uma curiosidade geral, né? O Maurício Castro pergunta: consegue dar exemplos de casos reais de aplicação para diferentes indústrias e setores? E aí eu acho que também se você já tem alguns cases também da combinação dessa previsão de planejamento que você mostrou em algumas indústrias.
Pô, eu estava torcendo para alguém perguntar isso, eu já tenho aqui, eu vou até compartilhar, então. Eu trouxe dois, eu deixei dois aqui separados na manga, se alguém fizesse a pergunta. O primeiro que eu vou falar é do Boticário, né? O Boticário é um caso de referência da IBM, foi um trabalho que eles fizeram há não tanto tempo atrás, assim, acho que 2 anos já estão fazendo esse trabalho. Mas o que ele é importante, né? Ele mostra aqui, né, que teve um aumento de 20% na precisão da previsão de demanda, né? Então parece um número já é expressivo só de olhar por isso, mas a gente tem que entender o que acontece quando a gente olha para o mundo do Boticário, né? E aí imagina o seguinte, o que eles estão tentando predizer, né? O que o motor tem que predizer lá é o comportamento feminino na hora de uma compra, né? Que cor de batom que ela vai usar, que fragrância que ela vai escolher, como que ela reage com o preço, com propaganda, com a promoção, né, com a campanha do marketing que está sendo feita, e tudo isso são variáveis que são levadas para dentro do modelo. Com isso, eles têm, né, a gente sabe, a linha do Boticário, hoje ela tem aproximadamente 2.500 produtos diferentes, né, então eu tenho que fazer um forecast específico para cada produto, levando em consideração o preço, a promoção e as campanhas dos outros também, porque se eu estou fazendo propaganda de um determinado batom, é bem provável que o outro caia à venda. A gente sabe, né, as pessoas têm comportamentos de compra diferente de acordo com o canal de venda, então dependendo do canal também isso é impactado, e mesmo com todas essas variáveis, o Boticário usou a parte do SPSS para facilitar na hora de criação do modelo e fazer esse forecast e fazer essa predição do comportamento feminino na hora da compra, e aí também teve esse aumento na precisão da demanda. Isso trouxe melhorias em todos os lados, né? Melhora a venda, melhora até mesmo o nível de estoque que eu tenho que ter da matéria-prima para fazer aquele produto e o tempo de fazer isso, eles fazem a previsão para 9 meses para frente, né? Esses são os ciclos que eles estão fazendo. Então, é um caso bem interessante de usar o planejamento com a parte preditiva para ter essa predição, né? Então, esse é o primeiro caso que eu separei. O segundo, esse aqui eu trouxe um caso um pouquinho mais diferente, ele é um pouquinho mais longe também, ele é lá da Dinamarca, mas é de um festival de música, né, o Smukfest. Esse aqui é interessante pelo fato de que lá no festival, o que eles adotaram é das pessoas que vão entra com uma pulseirinha. Então, desde a hora que vai entrar, passa na catraca para abrir pela pulseira. E aí todos os estabelecimentos que atendem ao evento, né, os bares, o restaurante que tem lá, você paga também pela pulseira. Com isso, você começou a monitorar o comportamento das pessoas dentro do evento, né? Com esse dado, eles conseguiram perceber lá quais são os produtos que mais vendem. E lá no caso deles, por exemplo, curiosamente, é vodka com laranja. Com base nesses dados, eles começaram também a adicionar outras informações, como previsão do tempo, né? Então, como que vai chover, não vai chover, vai estar muito quente ou menos quente. E outra informação que eles colocaram é a previsão do tempo, e até a playlist, né? Ou seja, o que está tocando no evento, quais são as músicas que vão tocar e a sequência de música que vai tocar. A combinação dessas informações, eles conseguem criar um modelo preditivo e ajudar no planejamento dos bares para saber chegar no nível de quantas laranjas eles têm que ter no estoque para conseguir atender a demanda que eles vão ter naquele horário, e aí evita o desperdício e são totalmente super assertivos com essa predição. Então, é uma coisa bem diferente assim, né? Tô melhorando meu estoque, tô sendo mais assertivo, consigo saber e usando informação de tempo com a música que está tocando, e é bem legal, né? E a gente consegue aqui praticamente passar também quase que pelo Analytics todo, né? Fazendo toda a combinação. Isso é praticamente a excelência do preditivo, né? Porque, na realidade, você começa a predizer realmente a preferência do teu consumidor, né? Poxa, que legal. Exatamente. Tem outras perguntas aqui, eu quero passar uma também de case, né? Que o Mário Castro pergunta se existe algum case de Intelligent Transportation System, de ITS, que você conhece. Olha, agora vai testar minha memória, né? Como vocês viram, eu já estou com a memória falhando, vai chegando a idade, mas de cabeça eu não vou lembrar. Não, tranquilo. Transportation.
Mas tem um pedido geral aqui, né? Na realidade, eu vou deixar esse geral aqui um pouquinho para o final, né? E o José Carlos pergunta que ele já trabalha há mais de 20 anos, as empresas sempre se preocuparam com backup data center, que é o coração das mesas. Você tem conhecimento de qual segmento está preparado para a situação atual que estamos vivendo? Acho que o sistema em nuvem, como de forma geral, já supre, né, essa questão de backup, né? Já que você consegue distribuir geograficamente, né? Sim. Como que vocês veem essa questão de planejamento, de desastres, dessas situações que a gente tem vivido? Tá. Bom, TI, na verdade, acho que nessa parte a gente sempre foi mais pé no chão e preocupado com isso, né? Então, acho que boa parte das empresas hoje olham para isso. A gente sempre esteve acostumado a ter ambientes diferentes, né? Ambiente de desenvolvimento, homologação, produção. Dependendo do que eu estou fazendo nesse ambiente de produção, ele tem que ter o que a gente chama de alta disponibilidade. Se um ambiente cair, o outro assume automaticamente. Desastre recovery, né? Se eu não consigo ter tem uma catástrofe, quanto tempo eu demoro para subir esse ambiente de novo e o que eu preciso ter para garantir que naquele horário eu vou conseguir ter tudo de novo. Então, essas empresas, quando olha para a área de TI, a gente sempre foi muito cuidadoso nessa parte, né? Com a chegada da nuvem, isso acabou facilitando muito, né? A nuvem normalmente já tem isso muito bem estruturada, normalmente elas ficam acima de 99% do tempo disponível, então é um rate muito alto, né? Tem normalmente sites que estão fora do Brasil, dentro do Brasil, aí onde a gente acaba vendo até algumas outras dificuldades, algumas empresas, de acordo com a legislação, não podem ter o dado fora do Brasil, então aí que entra algumas dificuldades. Mesmo assim, a gente tem sites diferentes dentro do Brasil também, então é fácil de resolver esse tipo de coisa, né? E a própria o planejamento em si, né? Uma das coisas que as pessoas também sempre me perguntam, você falou, esse planejamento ele é rápido porque os dados estão na memória. Então, o que acontece se acabar a energia? Né? A máquina para, né? E automaticamente tudo que está na memória perde. O que acontece é que ele tem um log muito rico. E eu já fiz isso para testar, né? Então, na hora que você volta e liga a máquina de novo, que voltou a energia, ele consegue pegar do log e trazer até o último clique de alguém ter dado lá, de qualquer valor que entrou, vai aparecer direitinho, sem problema nenhum. Ele traz isso do log. Então, é fácil de trazer isso de volta, né? Mesmo com situações onde a gente está com situações dessas, né? O dado está na memória, não está ainda nem persistido em algum lugar, né? Poxa, incrível. Tem umas perguntas aqui que o pessoal, esse daqui, acho que tá todo mundo curioso, né? Se a gente tem como testar as soluções e se existe treinamento e onde que pode encontrar mais informações de tudo isso que você mostrou, né? E ainda depois tem umas duas outras umas Excelente. perguntinhas para gente fechar, mas essa daqui acho que é bem legal. Excelente pergunta. Então, vamos lá. O Planning Analytics, né? Se você quiser acessar, eu já deixei aqui, tem o link, você tem acesso nele a 30 dias grátis, né? Então dá para você já testar e ver como que é essa facilidade de realmente criar um planejamento, como que ele funciona. Então essa aqui é a primeira que eu queria compartilhar. A segunda que a gente falou é a questão de criar um modelo preditivo. Então tem aqui o link para o Watson Studio. Por um caso do Watson Studio, ele não dá só 30 dias. Na verdade, ele dá essa parte gratuita de forma diferente. Ele chama lá de unidade de horas de processamento. Então, se eu escolher um ambiente pequeno, vou usar um Python com 2 core e 8 GB de RAM, eu acho que, se eu não me engano, ele cobra meia unidade de hora por processamento. Então, você tem 100 horas de processamento dentro dele para testar e fazer algumas brincadeiras ali com seus modelos preditivos, né? Ele não tem nenhuma outra limitação, então tudo vai estar lá dentro. Posso testar a parte gráfica, posso testar o AutoAI, posso testar a parte usando o Python ou o R. Então não tem nenhuma limitação nisso, é só quanto tempo você usa. E mesmo assim, se passar um mês e você estourou essas horas, no mês seguinte ele te dá essas horas de novo para você continuar testando, até que você fique convencido que a plataforma te atende e você passe a pagar lá e não ter mais essa limitação. E mesmo assim é uma coisa bem baratinha. Tá? Aqui, Legal. um outro que eu trouxe é uma comunidade. Então, aqui tem um link para a comunidade de Analytics, né, de Business Analytics. Então, você vai conseguir encontrar assuntos mais diversos, desde a parte do planejamento, para a parte de BI e para a parte também preditiva. Então, vale a pena se cadastrar lá e acompanhar o que tem passado. E pensando na questão de treinamento, a IBM tem webinars que acontecem semanalmente.
Então, tem um específico que é do planning, então você pode se cadastrar lá e ver se aquele assunto te interessar, se assiste, se não tem interesse, se naquela semana você não assiste. Mas mesmo estando cadastrado, você recebe link depois para ver as gravações, então é super válido você estar cadastrado. E aí você vê que já tem aqui toda a programação, né? Que já está indo aqui até dia 16 de junho para o Planning, e a gente tem a mesma coisa para o Cognitus Analytics, né? Então eu sei que foi um tema que eu não abordei aqui, porque o Planning já tem essa parte de visualização integrada, mas como a gente está ficado bastante em casa, dá para assistir alguns cursos aí. Ok? Show de bola. Tem mais a gente ainda tem mais uns minutinhos, eu quero pegar mais algumas perguntas aqui. Claro. É possível estimar o tempo de implantação dessa solução? Boa pergunta. Sim, a gente usa dados do passado para tentar predizer, né? Normalmente, quando a gente está falando de planejamento, a gente está falando aí de, sei lá, 2, 3 meses de implantação, né? Dependendo do que a gente vai englobar nessa primeira fase, né? O planejamento, a gente imagina, eu posso começar olhando só para a área financeira e depois expandindo para as outras áreas e linkando essas coisas. Então, eu posso começar menorzinho também e ir ampliando. A gente tem casos hoje que a gente consegue ter a empresa inteira está linkada no planejamento. O fato do cara falar que eu vou produzir mais, eu quero vender mais álcool, né? E aí é uma empresa de combustível, né? Eu quero vender mais álcool, ela tem que plantar mais cana, tem que arrentar mais terreno, tem que contratar mais mão de obra para coletar essa cana, tem que olhar as fábricas para ver que fábrica que está disponível para chegar aquela cana que vai chegar mais para ser trabalhada. Então, tudo isso, estando linkado, traz uma assertividade maior. E claro que quando eu estou fazendo a empresa inteira, acaba levando mais tempo. Mas dá para fazer com 2, 3 meses no primeiro departamento e aí expandindo aos poucos. Legal. Vou pegar essa última aqui, acho que ela é bem legal. Do Edson. Bom dia, Fábio. Comente um pouco sobre sua visão de como eliminar o fator bias nas análises preditivas. Esse exemplo que você comentou das notícias como comparativo do número de mortes e 19 e 20 é um exemplo prático do viés nas análises. Como tornar a análise mais confiável? Bom, é uma excelente pergunta e foi um dos tópicos que eu não abordei para não ficar muito grande aqui a apresentação, né? Mas a própria IBM tem uma solução também aí do mesmo IBM Cloud, a gente encontra e dá para testar, que chama OpenScale, né? O OpenScale ele veio para monitorar o seu modelo e também olhar se ele tem bias, né? E o bias acontece por quê? Porque normalmente você trabalha com base de dados onde você tenha, na hora que você recebeu esse dado, ela está o que a gente chama de desbalanceada. O que é o desbalanceado? Eu tenho mais informação, por exemplo, aqui de homem do que de mulher, né? Então, isso automaticamente, o modelo olhando para esses dados e aprendendo dessa forma, ele tende a olhar mais para dar mais peso para homem do que para mulher, porque tinha mais informação dessa forma. Então, quando a gente monitora, passa a monitorar e usa o OpenScale para fazer isso, ele leva isso em consideração, qual que é essa desproporção, e aí ele passa a olhar isso e testar o seu dado constantemente. Mesmo quando você está fazendo novas rodadas do modelo, criando novas predições, ele testa. Então, toda vez que eu vou lá e peço, por exemplo, estou falando aqui de dar crédito, né? Vou dar um financiamento ou não para aquela pessoa. Se eu receber uma linha de registro lá de um homem, aí eu faço a predição e ele deu o crédito. Aí que o OpenScale faz sozinho, ele pega aquele registro, troca o sexo, que é a variável que ele está comparando, e passa o mesmo registro, só trocando o sexo e vê lá que, olha, para a mulher não deu. Aí ele já te dá um alerta, fala, olha, se as condições são exatamente as mesmas, só o sexo que está diferente, e o resultado foi errado, tem alguma coisa diferente aqui, está errado. E ele mesmo ajusta o seu modelo, te avisa o que ele fez para ajustar e te mostra. Então ele leva isso e fica monitorando o tempo inteiro. Então essa é uma das coisas que a gente consegue fazer. A outra, quando a gente está olhando para o lado o campo que eu quero predizer é o que está desbalanceado, aí normalmente a gente faz coisas para tentar tratar isso, né? Técnicas de oversample, undersampling, para poder não ter a variável que é a resposta tão desbalanceada. Mas é dessa forma que a gente tenta tratar o bias. Show de bola. Só a última aqui para a gente fechar. Se existem casos de utilização na política como imagem de candidatos e avaliação de governo. Não sei se a pergunta é mais sentimento de imagem ou de avaliações. Aqui na pergunta acho que eu entendi Olha, mais ou menos assim.
Existir, na verdade, esse tipo de técnica existe, né? A gente pode usar para imagens, para reconhecer imagem e reconhecer pessoa. Isso é bem fácil de se fazer hoje em dia, né? Dá um pouco de trabalho, porque você precisa, nesse caso, sim, de bastante exemplos de imagem, mas o próprio Japão já usa pagamento com reconhecimento visual. Né? O McDonald's lá já está um passo à frente, a pessoa faz o pedido naquelas maquininhas que a gente já começou a ver aqui, né? Naqueles totens, e conforme ele acaba de fazer o pedido, ele olha para a câmera e pum, tá pago. E você vê o desafio, né? Então, pagou ali simplesmente pelo reconhecimento visual. Do lado de fazer análise do sentimento, também hoje a gente está bem avançado. Acho que a palestra de ontem, o Humberto cobriu um pouquinho dessa parte, mas a gente tem soluções para te ajudar a entender o que está sendo falado e a tirar informações de lá, por exemplo, o sentimento. Aqui a única coisa que a gente faz a brincadeira é se eu tentar fazer isso com político, né? Tentar reconhecer o político e tentar ver o sentimento, o resultado a gente não precisa do modelo para isso, né? A gente normalmente nunca está muito feliz com o que está acontecendo, diferente de que lado que seja, né? Então, Nem mas sempre é a possível maquiagem fazer. ajuda, né? Mas é possível fazer sem a menor sombra de dúvida. Legal. Fábio, eu estou aqui deixando na tela também os seus dados de contato, tá? Ótimo. Teu e-mail LinkedIn, ou até o pessoal acho que pode também, se tiver alguma necessidade de tirar dúvida contigo, né? Claro, com certeza. Legal. É um prazer. Mas, mas é isso aí, Fábio. Incrível, viu? Muito obrigado pela generosidade, conteúdo. Eu adorei, viu? Temos muito mais Opa. amanhã. Amanhã é nosso último dia, sexta-feira. Nós teremos o nosso Head de Educação, Tiago Moura, recebendo o Cláudio Pinheiro, e com o tema de AI na criação de novos produtos para o mercado digital. E convidamos vocês a também enviar as suas perguntas a partir do QR Code disponível nessa apresentação. Isso ajuda também para nós fazermos esse evento cada vez mais incrível do que já está sendo, né? Eu acho que está sendo cada dia mais inspirador e cada dia conteúdo muito mais rico, né? Está sendo incrível, viu? Contamos muito com vocês. Fábio, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. E fique aqui nossos contatos. Todos esses vídeos vão ser disponíveis na semana que vem no nosso canal. E eu quero agradecer, Fábio, pela generosidade e todo mundo aqui pela participação. Eu que Muito agradeço obrigado. o convite, agradeço aí todos também pela participação. É sempre bom poder estar participando de eventos como esse, né, onde a gente pode compartilhar e discutir assuntos super relevantes que a gente está vendo aqui como a gente tem enfrentado no dia a dia, né? Então, mais do que nunca, são altamente importantes para nós estarmos antenados a isso e ver como a gente pode ajudar as empresas a passarem por isso, né? Então, realmente, obrigado a todos pela participação, obrigado aí dois pela organização do evento e pelo convite. Foi realmente um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Bom dia para todos. Bom dia. Até mais.